Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que chega até vós o Evangelho do Reino, Amém. o Evangelho da verdade, da pureza, da santificação, da salvação. Ó grandioso Pai, nesse momento pedimos a Ti que venha abrir os nossos olhos espirituais, para podermos ver além do que os olhos comuns não podem ver. Pedimos a Ti, ó Pai, que venha abrir os nossos ouvidos espirituais, que eles possam ouvir além do que os nossos ouvidos comuns possam ouvir. Pai, que nesta manhã, todos aqueles que estiverem ouvindo essa pregação, possam contemplar a Tua glória na vida deles. Pedimos, ó Pai, também nesse momento, pela vida do Márcio Pereira, que se encontra nesse momento com uma depressão profunda. Somente Tu, ó Pai, pode derramar sobre a vida dele bênção. Coloque Suas mãos, ó Pai, sobre a vida do Márcio Pereira e sobre a vida de todos aqueles que estão pelo mundo com depressão, que não sabem o que fazer. Muitos estão pensando em tirar a própria vida. Derrama a Tua Shekinah, Altíssimo, para que essa pessoa possa ser livre desse mal que assola a humanidade. Pedimos a Ti também pelo jovem Miguel, que se encontra com sopro no coração e no qual a família está desesperada. Pai, toca na vida desse jovem, toca na vida dele, toca no coração, restaura. É o que nós te pedimos para a honra e para a glória Tua, Pai. Não para a honra e para a glória do pastor ou da denominação que ele se encontra, mas para a Tua glória. Para que Teu nome seja glorificado aqui na terra. Pai, a partir de agora, não seja o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, os Teus caminhos, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que todos possamos caminhar em uma única direção, que é a Tua, Altíssimo. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Eu já estive conversando com várias pessoas, e muitas delas são crentes. E o crente diz assim: não existe profeta. Isso é invenção do homem. Não existe profeta, porque a maior profecia é a Bíblia. Pois se você, crente, compreendesse a Bíblia, saberia que a própria Bíblia diz que existe profeta. Você que é crente, não gosta de profeta, porque não quer ouvir a verdade, não quer que alguém lhe corrija os caminhos errados. Mas a Bíblia diz que existe profeta. Em Ezequiel 33, a palavra nos diz que existe, e que o Pai avisa o profeta para avisar o teu povo. Ezequiel 33, versículo 7. A ti, pois, filho do homem, te constituí por profeta sobre a casa de Israel. Quer dizer, te constituí como atalaia, aquele que vai falar o que eu mandar para o meu povo Israel. Não para a cidade, para
aquele povo lá, mas para Israel, todo o povo, que vem da descendência de Jacó, que crê, tem fé como Jacó, Israel é uma nação, um mundo, um povo, não uma cidade, não um país. E a palavra continua nos dizer no versículo 7 de Ezequiel 33. Tu, pois, ouvirás palavras da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Quer dizer, eu te levantei para ser um profeta na terra, para falar o que eu vos anunciar. E está cheio de pessoas se dizendo profeta aí, falando aquilo que o Pai não disse. Você vai ver a diferença de um profeta do Criador e um profeta de Baal. O profeta de Baal anuncia prosperidade, cura. Uma divindade que não tem nada a ver com o Criador. O profeta do Pai, ele lhe anuncia o caminho da redenção, da salvação. E aqui no versículo 8 diz assim: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o teu sangue eu cobrarei de ti. E está cheio de homens que se dizem pastores, profetas do Altíssimo, não só matando o rebanho do Pai, mas sugando todo o sangue. Coitado deles. Não sabem o mal que fazem para progar. Versículo 9 de Ezequiel 33. Mas se advertir o ímpio do seu mau caminho, para que dele converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas a tua alma, ó profeta, eu livrarei. Eu vos tenho anunciado da parte do Eterno. Você crê? Se crede, será salvo. Se não credes, morrerá na tua iniquidade, e eu ficarei livre do teu pecado, porque fui chamado para ensinar as boas novas. E as boas novas não é lhe pedir dinheiro. As boas novas não é lhe prometer cura. As boas novas não é fazer campanha. As boas novas é ensinar o caminho da redenção. O caminho da salvação que muitos não estão fazendo. Versículo 10 de Ezequiel 33. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfaleceremos neles, como viveremos então? Muitas vezes, aqueles que estão saqueando o povo, diz assim, se eu não sou verdadeiramente o profeta, por que a minha vida é abençoada? Porque eu tenho avião, mansão, e esse que se diz profeta não tem nada. Simplesmente que a Bíblia também declara isso. O rico e o Lázaro. O Lázaro era pobre e miserável, cheio de enfermidade.
Da mesma forma que aquele que não rouba, não saqueia o rebanho de Deus, é pobre e miserável. Mas no dia da morte, o rico que desfrutava tudo de bom e de melhor aqui na terra, foi para o inferno. E Lázaro, pobre e miserável, que não roubava e nem saqueava ninguém, vivia cheio de enfermidade, esse contemplou a glória do Redentor. Não é a riqueza terrena que te leva para o paraíso, mas a riqueza espiritual de discernir a palavra e dizê-la verdadeiramente do jeito que é. E a palavra continua a nos dizer: versículo 10: Tu, pois, filho do homem, dizes à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Avisa-lhes: vivo eu, diz o Salvador, que não tenho prazer na tua morte. A esse profeta que tem roubado, saqueado, a esse profeta que usa do dízimo para comprar mansão, jatinho, ao invés de distribuir para as viúvas e para os órfãos. Não é isso que está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa, onde é a casa do Pai? O próprio Cristo diz: eu não habito em templo feito pela mão do homem, mas eu habito no homem. A casa do Pai é o homem, trazei alimento para o homem. Você acha que o Pai lhe dá dinheiro, lhe dá um serviço, lhe dá um trabalho para ganhar, para depois tomar de você o seu dinheiro? Quantos crentes por aí batem no peito dizendo: meu pai é dono do ouro e da prata? Pois é, ele é dono do ouro e da prata, da esmeralda, da safira, do rubi, do diamante, de todo o cosmos. Ele precisa do seu miserável dinheiro. Uma pessoa tão rica assim precisa das suas migalhas. Ele não quer nada de você, ele quer te dar. Mas o falso profeta quer tomar. O falso profeta entra nesse trazer todos os dízimos à casa do tesouro, que no passado o dízimo era grãos, era o que plantava e o que colhia. E quando se colocava aquele alimento no altar, era dividido para os pobres. Hoje o dízimo eles falam que é dinheiro, porque querem te saquear. E ainda diz: se você não trouxer dízimo para a igreja, para a casa do Pai, a tua vida será amaldiçoada. E você, por medo de maldição, cumpre à risca aquilo que aquele devasso ladrão tem anunciado através das Sagradas Escrituras. Se o teu pai é amor, ele vai te punir por não colocar dinheiro no altar. Onde há pecado nisso? Há pecado em mentir, difamar, roubar, prostituir, em desejar o mal. Viste que até aqui o Pai diz: olha, profeta, você está fazendo coisa errada, mas eu não me comprazo se você morrer na tua iniquidade. Eu não me alegro. Corrige os teus caminhos. E no versículo 10 ele continua a dizer: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfaleceremos neles, como viveremos então? E aí o Pai diz no versículo 11: vivo eu, sabendo que eu sou um ser vivo, diz o Redentor, eu não tenho prazer na tua morte.
mas em que o ímpio, ou que você, profeta, se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos. E ele repete, convertei-vos. Ele implora. O Criador, o Todo-Poderoso, implora um ser humano carnal, um verme, para se converter. Se converta, se converta. Dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrerás tu, ó servo meu? E a morte que o Criador está falando não é morte carnal, não. É morte espiritual, é ir para o inferno. O Pai está falando, por que você quer ir para o inferno? Porque insiste em caminhar por caminhos tortuosos da vida. Se converta, se converta. E há muitos pastores por aí que se precisam se converter, porque está prestes a descer a sepultura eterna. Porque a primeira morte, a morte carnal, é simples, mas a morte espiritual não tem volta. Se converta do que andas fazendo com a tua humanidade. Não temes o Criador? E a palavra no versículo 12 diz: tu, pois, meu filho e filho do homem, diz aos filhos do povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto o ímpio dá, enquanto a maldade do ímpio não cairá por ela, no dia em que converter sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia que ele pecar. A palavra diz assim: o pecador, ele pode pecar a vida toda. A vida toda. Mas se, aproximando do final da vida, ele se converter, todo o pecado dele é esquecido. Quantas vezes crentes têm anunciado: fulano pintou a vida toda, roubou, matou, fumou droga, fez e aconteceu, agora é crente. Não, ele não é crente, ele é cristão. Ele converteu. Você que é crente. O que diz a palavra? Você pode pecar a sua vida toda, mas se converter no último dia, você será salvo. E você, crente, que acha que é justo a vida toda, o tempo todo peca porque julga e condena sem razão, porque não conhece a justiça do Criador. Muitas vezes o crente quer ser Deus. O crente quer julgar, quer condenar, e ele não foi chamado para isso, ele foi chamado para a salvação. E a palavra diz, versículo 13: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças. Mas eu lembrarei do teu pecado. A pessoa pode ser boa a vida toda, mas se cometer um único pecado, um único, ele mancha toda a alma. Aí você vai dizer, então esse pai não é justo, porque um único pecado me condenou por toda a vida e as coisas boas que eu fiz. Então vamos para as coisas terrenas. Compre uma caixa de laranja e observa se todas estão boas. E todas estarão. Aí você pega uma única laranja podre e coloca lá no centro da caixa e põe todas as outras laranjas em cima. O que acontece?
Numa caixa de 50 laranjas, uma única laranja contaminou todas as outras. O Pai não vai deixar um pecador entrar no céu. Porque você, sendo pecador, vai contaminar os anjos, como Lúcifer fez. E o Pai agora está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Não é querer ser próspero. Não é querer que a sua doença que está em você seja retirada. Mas que você viva, mesmo com o problema que você tem. Que você consiga viver bem na terra. Mesmo sendo pobre, mesmo passando por dificuldade. Mas que a tua essência seja a glória do Eterno. Muitas vezes não compreendemos os desígnios do Pai. O Pai escolhe profeta quem Ele quer. Muitas vezes, uma criança de 5 anos de idade fala para você algo e você diz besteira. Ela não sabe o que está falando. Profeta não tem idade nem tamanho. É necessário que você entenda. A Bíblia é um manual de instrução. E ela te ensina a viver. A Bíblia é uma espada de 2 gumes. Ela te leva para a salvação, mas também te leva para o inferno. Nesse momento estou ouvindo todos os crentes, esse pastor é louco, pastor de Satanás, como a Bíblia vai me levar para o inferno? A Bíblia te leva para o inferno sim. Sabe por quê? Porque da maneira que você interpreta a Bíblia, você perde o direito de ser salvo. Como diz a palavra, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E todos aqueles que se dizem profeta, que são pastores nas suas denominações, dizem, olha, você tem que trazer seu dinheiro a 10%. Coloque aqui no púlpito 10% do que você ganha. Se uma pessoa ganha 10 mil, é R$1.000. É um salário mínimo. Hoje nem é um salário mínimo, é muito mais que um salário mínimo. Se a pessoa é um empresário e ganha milhões, ele terá que colocar 10 milhões no altar. Mas aí vem o Criador e diz assim para o seu povo, hipócritas! Dizimaste o trigo, semente, mas não dizimaste a hortelã, folhas. O que o Pai diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que não falte mantimento na minha casa. A invenção de dízimo moeda foi feita bem cá para frente. Cristo caminhava e as pessoas davam a ele dinheiro. Os ricos cobiçosos davam a ele joias. Aí um crente vai falar assim, ah, mas e a viúva pobre que colocou 3 moedas? O insano, ela deu o que ela tinha, porque ela queria ser abençoada. Aí você vai dizer, mas o povo nesse momento tem dinheiro. Não, o povo não tem mais nada, porque nós estamos passando por uma crise muito grande. O mundo está passando por uma crise muito grande. E você só quer dinheiro, 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 tomar dinheiro de quem não tem.
faz propósito e diz: se você não pegar esse envelope, é o demônio que está fazendo isso. A pessoa pega por temor, e depois que a pessoa pega, você fala assim: você não cumprir esse propósito que você pegou no envelope, os seus filhos vão morrer com doenças incríveis. E a pessoa vende tudo que tem para colocar no altar. Por medo. A pessoa tem mais medo do homem do que do Criador. Sabe qual o sacrifício perfeito que alguém pode fazer? Chamar todo mundo e falar: me crucifica. Me pendura na cruz. Eu quero morrer por vocês. Vocês, crentes, farão isso? Mas o único homem morreu por toda a humanidade, o maior sacrifício feito por amor. Ele não tinha pecado, não se achava pecado nele nem defeito, e ele morreu por nós. O maior sacrifício. E a palavra do Pai diz claramente: aquele que faz sacrifício continuamente peca. Porque na cruz foi lacrado todo o sacrifício. O Pai não precisa do seu dinheiro. Veja, se aqueles que pedem dízimo e oferta estão alimentando as viúvas e os órfãos, porque é isso que a Bíblia diz. O dízimo e as ofertas são para alimentar as viúvas e os órfãos. Aí muitos canalhas vão dizer: mas eu sou órfão, tá me alimentando. Então por que você inventa propósito? Na onde na Bíblia que diz que tem que inventar propósito? Na onde na Bíblia que diz que tem que fazer campanha? Na onde na Bíblia que diz que você tem que encher o bolso do pastor de dinheiro? A Bíblia diz para você caminhar segundo os estatutos de Cristo para a salvação. Cristo não morreu para que você seja rico, mas para que você seja salvo. Todo aquele que procura mamon, que coloca dinheiro no altar para ganhar dinheiro para ser rico, vai morrer por causa de mamon. E não terá salvação. Volta lá, no rico e no Lázaro. Quem foi para o céu? Não foi isso que o pai Abraão disse para o rico? Lázaro não pode molhar o dedo na água e colocar aí na tua boca, sabe por quê? Porque você viveu bem na terra. Você já recebeu o que você merecia, agora é hora de você pagar. Será que você não lê a Bíblia? Mas aquele que padeceu na terra o tempo todo, agora é hora dele contemplar a virtude divina. Quem quer viver bem aqui, aprenda. Do lado de lá, vai ter uma vida terrível. Mas aquele que vive uma vida de sacrifício aqui, de deserto, vai contemplar a glória do Eterno. A palavra diz: muitos são chamados, mas a minoria é escolhida. Você já parou para pensar que você está dentro de uma igreja? E talvez você não seja escolhido para ir para a glória? Você já parou para pensar que você tem anos de evangelho? Você é um crente fanático, mas você pode não ser salvo. Porque a Bíblia diz: muitos são chamados, as igrejas estão lotadas, mas é a minoria que será escolhida. E como vai ser esse julgamento?
Você olha dentro de uma igreja. Os pastores chamam os que têm dinheiro, que têm posse para frente, assenta aqui na frente. E os pobrezinhos ficam julgados lá no fundo, debaixo da escada. Muitas vezes ficam em pé porque não tem lugar para ele assentar. Os obreiros passam e fazem até cara de nojo, olhando porque aquela pessoa está mal vestida. Mas se entra alguém elegante, os obreiros só falta lamber o pé. Mas na hora da redenção, esse rico vai para o inferno. E aquele pobre, humilhado, desprezado dentro da própria casa de oração, que se chama pelo nome do Eterno, receberá a coroa da glória. O evangelho do reino é o evangelho da redenção, não é o evangelho da prosperidade. O evangelho do reino não é o evangelho da cura. Cristo não morreu para curar suas enfermidades. Cristo não morreu para lhe dar vida plena aqui na terra. Ah, mas está escrito, ele morreu para me dar vida e vida em abundância, tanto aqui quanto lá, mas a vida em abundância aqui não é dinheiro, não é alimento, não é emprego. A vida em abundância aqui é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio de discernimento da palavra, porque não é a tua carne que vai para a glória, é a tua alma. E quando você sabe discernir a palavra de Deus, você está sendo alimentado. Vida em abundância, alimento para a alma. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toque no sininho para receber todas as notificações desse culto, ou de cada culto que fizermos. Deixe lá seus comentários. Entra lá e deixe lá seu like. Compartilhe. Faça o que é certo para salvar as almas. Porque através de um vídeo que você compartilha com alguém que está aflito, você passa a ser um profeta, anunciando as boas novas para as pessoas. Coloque a mão sobre o seu coração. Eleva o seu pensamento aos seus familiares, que neste momento eu vou orar por eles. Pai amado e Pai celeste, a todos esses que estão do outro lado, na internet, esteja ele em qualquer lugar no mundo, se está me ouvindo agora, eu peço a Ti, ó Pai, que tenha complacência desse ser, e que sobre a vida deles, Tu, ó Pai, possa derramar bênção sem medida. Eu não sei quem serão os separados, os remidos, mas chamo a todos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Só Tu sabes e conheces o coração do homem. Então, nesse momento, ó Pai, eu peço que Tu venha abençoar em abundância aquele que verdadeiramente o adora em espírito e em verdade. E que a vida deles e dos familiares deles sejam abençoados. Que a Shalom do Eterno resplandeça verdadeiramente sobre a vida de todos vocês. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Amém.